E aí pessoal, vamos agora a um novo vídeo, certo? Vocês que vêm me acompanhando aí com essas videoaulas de comunicação, de atualidades, vamos começar um novo ciclo agora com aulas novas, agora começando com filosofia, certo? Então, nesse primeiro tópico, filosofia, eu queria falar sobre o significado da palavra filosofia, que, como vocês podem ver, é amor ao saber, certo? Amor ao saber quer dizer que o fundamento, né, o que faz com que nós da área de filosofia, de ciências humanas, nos guiamos é em buscar, em amar, em querer se aprofundar na verdade, no saber, e não simplesmente afirmar coisas a partir de nossas crenças. Então é uma coisa assim fundamental para entender a filosofia e o que é a filosofia, entender essa questão da busca de uma verdade, sendo que o alcance dela não é a conjunção de uma crença, né, de uma coisa irrefutável, mas apenas o questionamento cada vez mais aprofundado sobre as questões que estão sendo tratadas, né? As questões da filosofia são várias, certo? Então a filosofia trata do próprio saber, da ciência, da sociedade, da condição humana, trata da produção humana, né, do que o ser humano produz, que seria, no caso, a arte, a literatura, a economia, né, as ciências da saúde, as ciências físicas, todas elas podem ser questionadas filosoficamente. E essa é a base da filosofia, que é o questionamento constante. Tem, inclusive, nas origens da filosofia na Grécia, além do Sócrates, que todo mundo já ouviu falar, que a gente vai falar mais tarde, né, em outros vídeos, mas tem um filósofo chamado Pirro, da cidade de Elis, que ele colocava como centro da questão filosófica muito mais o questionamento. Daí a origem de uma escola filosófica chamada de ceticismo, né, que seria a escola do questionamento, a escola que questiona. Bom, então, centrado nessa questão do amor ao saber, né, a busca do saber, a gente passa a falar um pouco sobre a questão histórica, que é as origens da filosofia, como a gente entende filosofia, na Grécia antiga, né, na Grécia da Antiguidade Clássica, a partir do século VII, né, a.C. Então, é nessa época que os primeiros pensadores, os primeiros chamados filósofos, né, as primeiras pessoas passaram a questionar a realidade de uma maneira diferenciada do que existia, né, principalmente o saber religioso, que a gente entende hoje como mitologia, né, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre mito e mitologia, mas esses primeiros pensadores, chamados pensadores originários, né, tem essa recomendação aí de livro, pensadores originários, eles foram os primeiros a colocar questões de coisas que pareciam já resolvidas. Aqui, ó, pensadores originários. São esses três aqui, Anaximandro, Parmênides e Heráclito. Tem outros pensadores dessa mesma época que são chamados, até de maneira pejorativa talvez, de pré-socráticos, porque vieram antes de Sócrates, mas isso é uma denominação que meio coloca eles como se fosse assim, pensadores que pensaram coisas antes do pensamento correto, e não é assim que funciona a filosofia, né? A filosofia, ela funciona muito mais por a convivência de muitos pensamentos, né? De muitos questionamentos, muitas formulações diferentes convivendo em conjunto. Eu brinco muito em sala de aula, e um professor meu que falava isso, né? Que a filosofia tem mais de 2000 anos e ninguém concorda com ninguém, cada um produz uma coisa diferenciada, mas essa pluralidade de pensamentos é que traz uma certa beleza à própria filosofia. Bom, então nesse momento, na Grécia Antiga, século VII a.C., é que os pensamentos que existiam como explicação da realidade, da condição humana, da realidade física, da natureza, do que seja, da realidade como um todo, passou a ser questionado de uma maneira diferente. E esses primeiros pensadores passaram a questionar as coisas a partir de formulações sobre a natureza, principalmente, né, que era o que havia mais próximo deles. Então, um dos mais famosos, que as pessoas geralmente conhecem
pela Vulgata da filosofia é o Tales de Mileto, da cidade de Mileto, que formula, né, faz uma formulação absoluta, né, globalizante sobre a realidade, dizendo que tudo é água. Certo? Então, dizer que tudo é água, na verdade é sem importância. Certo? A ideia é que busca-se uma resposta na natureza de um questionamento anterior, que seria o que é a realidade, né, o que é o ser humano, o que é a vida, o que é... Esses questionamentos tinham como respostas soluções mítico-religiosas, né, de mitos e religiões, a religião grega que nós entendemos hoje como sendo mitos, né, as narrativas míticas. Então, dizer que tudo é água é uma resposta a partir da natureza, e aí não depende de influência divina a respeito disso, né? Nesse caso, as divindades são colocadas à parte dessa nova forma de responder sobre o que é a realidade. Mas, é claro, né, como é parte da filosofia, a filosofia ela gosta de não ser dogmática, né, de produzir dogmas novos para tomar o lugar dos dogmas religiosos. Então a filosofia a filosofia acaba produzindo muitas respostas variadas. Então, após o Tales de Mileto, tem vários outros pensadores com respostas diferentes, né? Tudo é ar, do Anaxímenes. Anaxímenes fala tudo é ar. O Anaximandro, né, que tem uma resposta mais complicada, que depois talvez a gente desenvolva, mas eu recomendo que vocês procurem esse livro, né? Se alguém tiver interesse, o meu está à venda. E tem no livro da Mariana Chauí, né, Convite à Filosofia. É um livro muito usado no ensino tanto médio quanto superior, na área de filosofia. De onde é que vem esses questionamentos deles, e aí fala um pouco do Anaximandro, que é um filósofo bastante complicado, principalmente porque dele só sobrou, para vocês terem uma ideia, da época dele para cá, só sobrou um fragmento de pensamento dele, que é esse aqui. Esse fragmentozinho. Isso aqui é tudo que sobrou do Anaximandro. Aqui está em grego e aqui está em português. Então, a influência dele é grande por causa dos outros pensadores que pensaram a respeito da obra dele, mas só sobrou esse pedacinho. E tem Parmênides, que fala sobre o todo, o uno. Tem o Heráclito, que fala do movimento. Tem Anaxágoras também, que fala das causas e dos elementos. Então tem vários pensadores que durante esse período aí, do século VII a.C. até século V a.C., em que a figura de Sócrates aparece, que em outro momento, em outra aula a gente fala sobre ele, que aí esses pensadores vão dar origem ao que a gente chama de filosofia, certo? E aí a filosofia pode ser resumida pelo esforço desses pensadores originários, desses primeiros pensadores, em buscar uma resposta diferente para os mesmos questionamentos humanos que sempre existiram e sempre vão existir, certo? Se houvesse uma solução para a pergunta por que nós vivemos, por que nós existimos, por que existe a morte, por que existe a vida, se houvesse um questionamento, uma resposta definitiva, não precisaria de filosofia, nem ciência, nem nada, né? Bastaria a gente continuar vivendo sem perguntar por nada. Mas não é da natureza humana, se é que existe natureza humana, não perguntar. Por fim, nessa primeira aula de filosofia, eu vou dar uma introdução sobre como os mitos e a mitologia grega entram nessa história toda. Porque assim, é fundamental para entender a origem da filosofia, o que é a filosofia, as narrativas sobre a realidade que existiam antes. Continua existindo, claro, não deixa de existir, mas assim, que eram a expressão da interpretação da realidade na época. Então, na época que os primeiros pensadores, os primeiros filósofos começaram a pensar, o que existia de resposta sobre a realidade era o mito e a mitologia, certo? Então, a narrativa mítica, que não é necessariamente
uma mentira, né? Como se usa muito hoje a palavra mito, se referindo à mentira, ou algo fabuloso, né? A narrativa mítica é um texto, geralmente de origem oral, né? E não escrita. Ele é depois, posteriormente, traduzido por escrito. E esse mito, essa narrativa mítica, responde a questões fundamentais da condição humana, né? Da realidade, da história, da natureza, dos povos, das sociedades, do que seja. Tanto que os modelos predominantes, os modelos de narrativas míticas são predominantes, são persistentes, né, em todas as sociedades humanas. Então não tem nenhuma sociedade humana que historicamente não teve narrativas míticas nas suas origens, certo? Então aqui nos povos indígenas brasileiros, nos povos indígenas da América do Norte, nos povos orientais, né, as narrativas lá da Pérsia, as narrativas africanas, todos esses modelos de narrativas, todas as formas de narração, apesar das aparências de diferenças, né, são narrativas que expressam os modelos fundamentais, ou que a psicologia chama de arquétipos, sobre a condição humana, certo? Então, especificamente sobre os mitos e a mitologia, ou a mitologia grega, que é a que dá o fundamento para a origem da filosofia, as narrativas míticas, elas trazem uma série de padrões, né, são os arquétipos sobre a natureza, né, sobre a realidade. Então você tem lá um deus para o tempo, uma deusa para a terra, um deus para as profundezas da morte, um deus para o nascimento, um deus para a fertilidade, um deus para os eventos climáticos, uma divindade para os mares, uma divindade para as terras, né? O Poseidon, por exemplo, que é uma figura bem reproduzida pela indústria cultural, seja com o nome de Poseidon, que é o nome grego, ou o nome Netuno, né, que é o nome usado pela mitologia romana, né, latina. É o que? É o deus dos mares, é o deus dos terremotos, dos maremotos, né, dos eventos da natureza de grandes proporções advindos do mar. Então, é uma forma de construir uma reflexão, né, construir uma explicação sobre eventos que existem, no caso, terremotos, maremotos, o mar, as marés. Tudo isso é explicado a partir de a tradução daquele evento natural a partir da vontade de uma divindade, de um ser divino. E aí se torna mais claro para as pessoas o que é que acontece. Então, por que que toda a minha família foi destruída por causa de um terremoto? Porque Poseidon estava zangado porque não recebeu as oferendas necessárias para acalmar o espírito dele. Então isso aí é uma explicação, certo? E aí, bom, em outros momentos, né, em outras apresentações, próximas aulas, a gente vai falar de algumas narrativas específicas que falam bem claramente a respeito de arquétipos que refletem a nossa psique humana até hoje, certo? São usados para explicar coisas até hoje. Mas eu só queria chamar a atenção nesse primeiro momento, introduzindo filosofia, que a filosofia nasce a partir do mito, né, a partir da mitologia. Mitologia, inclusive, já é uma palavra interpretativa a respeito das narrativas míticas. Então, ninguém na época dos gregos antigos, lá no século VII, VIII, V a.C., falava dos deuses gregos, né, antigos, como a gente fala hoje de sendo mitos ou mitologia, porque era a religião, era a realidade deles, certo? Então não pode confundir uma coisa com outra, certo? A nossa visão de hoje não é a visão que eles tinham na época. E por isso, né, muitos dos pensadores, muitos dos filósofos, ao colocarem questões sobre essas narrativas, eram considerados como blasfemos, né, considerados como
impiedosos, né? O próprio Sócrates foi morto acusado de impiedade, então por questionar as divindades. Então, pois então, é o questionamento que conduz a vontade da filosofia em continuar existindo, né? Então esse anseio do filósofo, do pensador em responder a questões que conduz à construção da verdade filosófica, que conduz às respostas que a filosofia dá. E o mito está lá na origem dos questionamentos dos primeiros filósofos, dos primeiros pensadores. Não se esqueçam de dar o like nesse vídeo, tá? É muito importante isso, você se inscrever no canal, acompanhar nossos vídeos, apertar o sino para você receber as notificações de novos vídeos, partilhe com seus amigos, né? Diga que é importante isso aqui, porque muito do conhecimento produzido da filosofia é meio que relegado a segundo plano, junto das ciências e da educação, então é bom que você que está acompanhando aí possa pegar e passar isso adiante, e eu espero que a gente possa continuar essas aprendizões. Até o próximo vídeo.